Renê, seja bem-vindo. Uma salva de palmas para o Renê. É muito legal. Cara, é muito legal estar nessa casa, muito legal. Eu já vesti essa camisa com muito orgulho, né? A gente já fez inúmeros eventos pelo Brasil inteiro, conhecendo esse ecossistema todo. E o fato de a gente não estar mostrando PowerPoint nenhum aqui, na verdade, tem uma coisa meio intencional. Deixa eu só me apresentar, como ela comentou, eu estou no mercado faz tempo, estou há 23 anos nesse mercado digital, e hoje eu trabalho numa empresa chamada BRQ. Eu não sei se vocês conhecem a BRQ, a BRQ é uma empresa de tecnologia, né? Ela está muito presente. Cara, a gente está ajudando a fazer acontecer um monte de coisa bacana na Vivo, no Itaú, no Bradesco, no Santander. Cara, são 2.000 pessoas, esse número é importante, por aí fazendo coisas acontecerem que vocês estão usando aí nos celulares. Tal. Então a gente conhece, a gente está, é que nem o Jonas, a gente está na barriga da baleia, entendeu? A gente está por dentro vendo essas coisas acontecerem. Mas o que eu tenho para comentar com vocês aqui tem a ver com alguns desafios que uma empresa como a nossa enfrenta, como outras empresas enfrentam, como vocês enfrentam. E para falar disso, eu vou falar sem PPT, inspirado por um livro, que aliás eu vou recomendar, vou dar um nome para vocês aqui. Eu estava ouvindo, eu aproveito o trânsito, não existe trânsito em São Paulo, você sabe que é bom, eu aproveito o trânsito em São Paulo para ouvir muito audiolivro. E um colega de trabalho me recomendou um audiolivro muito bacana, chamado A Velocidade da Confiança, em inglês chama Speed of Trust. E esse livro tem uma coisa que é muito legal, que acho que se tem algum conceito para a gente sair daqui hoje, é essa história da velocidade da confiança. O conceito básico é o seguinte: em ambientes onde a confiança é alta, onde todo mundo confia em todo mundo, as coisas andam rápido e a um custo baixo. Quando a confiança é baixa, as coisas andam super devagar e o custo é alto pra caramba. É só pensar em abrir uma empresa no Brasil, fechar uma empresa no Brasil, pensar em empresas que você já trabalhou, que de repente tem um ambiente de confiança, sim ou não, ou parceiros comerciais, um ecossistema. Eu lembro quando eu estava aqui na Local Web, isso faz parte do que está acontecendo aqui, uma das coisas mais importantes que a gente tinha e continua tendo é um ecossistema, né, em que a gente se confia, em que a gente tem transparência e tal. Aí eu estava ouvindo esse livro que é muito legal, é meio livro de aeroporto, ele é bem facinho de ler, tal, é bem bacana. Ele não ensina a ficar milionário, aliás, se for esse o interesse de vocês estão ouvindo o cara errado, não é essa a questão. Mas aí ele cita uma coisa legal, ele estava dando um exemplo, e ele cita um exemplo que no princípio eu estranhei. Ele falou, olha, eu vou nesse tema aqui, que ele está falando sobre um tema chamado integridade. Eu vou falar de um cara que é o Mahatma Gandhi. Eu falei, Mahatma Gandhi, por quê? Aí ele conta o seguinte, o Gandhi, que é uma figura importantíssima na história da Índia, etc e tal, ele foi chamado, acho que para falar no parlamento inglês. Tá? Aí ele chegou lá, todo mundo, puta, quem vai querer ouvir esse cara, esse magrelo, esse indiano louco e tal? Bom, em suma, o cara chegou lá no gogó, sem nota nenhuma, sem PowerPoint, sem nada, o cara falou por 2 horas e foi um sucesso, todo mundo aplaudindo de pé, 2 horas o cara falou. E aí um cara perguntou lá para um cara da equipe do Gandhi, falou, cara, mas como é que o cara conseguiu falar 2 horas sem nota nenhuma, né? Ele falou, cara, é simples. Porque o que ele pensa, o que ele sente, o que ele diz e o que ele faz é uma coisa só. Ele é uma pessoa íntegra. Então não existe diferença entre o pensamento, entre o sentimento, entre como ele se comunica e as coisas que ele faz. Então quando você tem essa integridade, cara, as coisas fluem. Tá? E aí ele falou, olha, o problema com vocês, acho que, né, vocês ingleses, sei lá até o que ele quer dizer com vocês, é que é o seguinte, vocês pensam uma coisa, sentem outra diferente, dizem algo completamente diferente e na hora de agir faz outra coisa mais diferente ainda. Então, cara, vocês precisam de PowerPoint. Entendeu? Vocês precisam de agência de publicidade, vocês precisam de assessor de imprensa, vocês precisam de uma porrada de coisa. E eu acho que isso é bastante interessante para a gente, porque vou lembrar uma outra coisa que foi muito inspiradora para mim. Quem foi nesse evento da VTEX que teve recentemente? Eu não fui para ver nada da VTEX, eu fui para ver o Obama, que é uma figura que me inspira bastante. E a fala do Obama, eu sei que muita gente puxou a sardinha para um tema ou para outro, mas primeiro deu gosto ver alguém falar com tanta segurança. Por quê? De novo, eu acho que é essa história, né, de integridade, né? Tem uma expressão em inglês que chama walk the talk, quando você, né, age de acordo com aquilo que você fala.
E ele falou uma coisa muito legal, que ele falou, puxa, as perguntas foram meio revista caras, assim, as perguntas foram meio Ana Maria Braga, né? As perguntas não foram exatamente assim, não é que eles mandaram o William Vac, a Renata Lopretti, não, mandaram, estava o próprio dono da Vetex, as perguntas foram um pouco caseiras, né? E aí, cara, qual foi sua maior conquista, seu maior orgulho quando você saiu da Casa Branca? Aí o que você imagina que o cara falou? Ele falou, sabe qual é o meu maior orgulho, cara? Quando eu entrei na Casa Branca, eu tinha 2 filhas pequenas. Eu falei, cara, elas vão pirar aqui, elas vão se desencaminhar, né? Elas vão tomar um rumo estranho. E o que acontece? As minhas filhas hoje são mulheres extraordinárias, estão estudando, estão seguindo o caminho do bem, né? A gente tem uma família super funcional, eu passeio de mãos dadas com a minha mulher ainda. A minha maior conquista é ter passado pelo cargo mais poderoso da Terra sem me deixar corromper. Entendeu? E aí ele faz uma coisa que eu acho que é muito legal, muito inspiradora para todos nós. A gente está falando aqui de crescimento exponencial, empresas, dinheiro, mas ele fala o seguinte, a gente tem que passar, e eu concordo com isso, por uma revolução dos valores. E ele fala o seguinte, porra, a gente fica nessa neura de acumular dinheiro a qualquer preço, poder a qualquer preço. Ele fala, a que preço? Né? Você vai dormir com a consciência tranquila, né? Você está criando... E aí ele coloca uma preocupação que eu acho que é bacana, de novo, nós aqui estamos num ecossistema, que é assim, cara, como é que a gente cria um ecossistema em que todos cresçam, em que todos floresçam, em que todos aprendam, tá? Então vou ficar um pouco com essa ideia na cabeça, que eu acho que é muito legal, eu acho muito mais interessante, vocês me desculpem, essa ideia do que a concorrência, do que a história de crescimento exponencial, de vamos lá virar uma empresa bilionária. A questão, cara, não é uma empresa, a gente está passando por um momento hoje na história que você tem empresas que ficaram poderosas demais. Facebook é poderoso demais, Google é poderoso demais. Eles não só são poderosos demais, como diminuem a chance de vocês inovarem. Porque não tem o tempo daquela inovação, né? Eu tenho uma ideia na minha garagem, eu vou dominar o mundo, meio passou, porque os caras vão comprar você e aí vão sufocar. Né? Tipo, o Facebook comprou o WhatsApp, comprou o Instagram. Então, o mundo está começando a questionar, a União Europeia está começando a questionar essa história, o governo americano está começando a pressionar essa história. Então, a gente percebe que alguma coisa está mudando, né? Alguma coisa dessa mentalidade está mudando, porque essa mentalidade de crescimento exponencial, seja o que for, que deu nisso, meia dúzia de garotos ganhando um dinheiro absolutamente descomunal, e aí você pega, quem conhece São Francisco aqui? Era uma cidade muito legal, né, a história do paz e amor, década de 60, 70, você vai agora, cara, você não consegue nem ficar no hotel, porque ficou tão caro que expulsou os moradores. E você tem morador de rua se drogando, né, fazendo cocô na rua, fazendo xixi na rua, imagina. Então, o lugar que deveria ser, né, onde o florescimento da flower power, etc e tal, virou um dos lugares que, pô, eu nem dá vontade de voltar lá, perdeu um pouco do charme. Então a gente está num momento muito especial. Tá? Eu acho que vale a pena a gente repensar algumas coisas. Aí o que acontece? Nós aqui representamos empresas, nós aqui estamos inseridos no mercado, né? E a questão é de que maneira a gente, que tipo de agente, que tipo de ator a gente é. Tá? E tem uma questão interessante, eu gostei do papo dele de cultura, eu já percebi isso, muitas vezes a gente vai a campo, né, para falar com cliente, com prospects, né, em eventos e tal. E é lógico, você pode falar o quê? De blockchain, você pode falar de inteligência artificial, você pode falar de RPA e tal. Aí quando você vê o presidente da empresa, ele não está nem, cagou, não está nem aí. Né? Você não vai realmente conquistar corações e mentes com essa história. Mas eu lembro que numa reunião que a gente estava com um monte de gente de ambas as empresas e tal, uma hora quando a gente falou de cultura, o cara que era o presidente da empresa, que era inclusive um gringo, ele abriu o olho. E aí o que acontece? A gente estava mostrando como que na empresa da gente, a gente muda, ou cria, ou propicia, favorece, estimula, fala aí qualquer palavra dessas, uma cultura bacana de colaboração. Tá? E a gente estava mostrando, inclusive, uma ferramenta que não é nem nossa, é uma ferramenta de mercado, que é uma ferramenta que chama, vocês conhecem o Workplace do Facebook? Eu queria conectar justamente para mostrar o nosso Workplace agora, ao vivo. Né? A gente criou, o Workplace é uma ferramenta, é como se fosse um Facebook corporativo. Tá? E a gente colocou na empresa porque a gente tem muito funcionário espalhado, tem centenas de caras na TIM, centenas de caras na Vivo, cara, a gente tem gente espalhada para todo canto. Quando está todo mundo espalhado, como é que você cria uma cultura corporativa?
Né? Como é que o cara não se sente, porra, eu estou aqui isolado no meio do nada, né? Eu estou numa filial, não sei lá onde, eu não estou na Vila Olímpia, eu não, na verdade nosso escritório é no Centrão, o que muito me alegra. Pô, estou isolado, mas como é que você aproxima esse cara? Como é que você cria uma sensação de pertencimento? Então a gente adotou esse Workplace. O Workplace é muito fácil de usar, porque é mais ou menos como o Facebook, e a gente teve todo um cuidado de como fomentar a colaboração. Então as pessoas podem lá criar suas próprias comunidades, elas podem criar seus próprios grupos, tanto que o presidente, e aliás é uma coisa que até me lembra bastante a Local Web, o canal oficial de comunicação da empresa virou essa plataforma. Então o presidente da gente, que é um cara até mais novo do que eu, o cara surfa, é um cara bacana e tal, ele quando quer fazer um comunicado oficial, ele faz uma live. Ele abre o celular, faz uma live. Né? Então, quando, sei lá, algum comercial nosso conseguiu uma conquista legal, ele imediatamente faz uma selfie e publica. E aí isso também está ajudando, isso é muito interessante, e estou falando isso mais em termos conceituais do que da ferramenta em si, porque isso é mais um conceito, é mais uma postura, é mais uma ação do que qualquer outra coisa. Né? O que a gente tem feito é tentado identificar talentos nossos que de repente podem estar, de repente, sei lá, tem um cara de UX que está meio sozinho, outro cara de, sei lá, também de front-end que pode estar meio isolado. A gente está tentando conectar esses caras através do conceito de chapters, tal, que é um conceito que muita gente conhece. Para quê? Para esse pessoal criar uma linha horizontal, mesmo estando todo mundo separado, para essas pessoas colaborarem. Tem a ver com essa mentalidade ágil que ele comentou. O que isso tem permitido para a gente? E não é só essa ferramenta, de repente poderia ser outra. Né? Mas isso, na verdade, é uma maneira da gente, e fica essa inspiração para vocês, da gente traduzir de maneira concreta aquilo que podia ser só discurso. Né? A gente é uma empresa que se preocupa com pessoas, aí você faz aqueles filmes que custam caríssimo, né? Custam $1 milhão para fazer um filme que você se importa com pessoas e, na verdade, o ambiente de trabalho é tóxico. Né? Aí você, aliás, tem até uma coisa engraçada, não sei, eu acho que não é coincidência, mas logo, um ano depois da gente ter essa mudança, né, de colaboração, a gente conseguiu ser eleito como um Great Places to Work. Tem uma empresa aqui que tem um selo que chama Lugares Legais para Trabalhar, Great Place to Work, e você tem que entrevistar muita gente, uma boa parcela das pessoas, e se você adquirir uma nota mínima X, que não é baixa, aí você merece o selinho. Então, pela primeira vez a gente conseguiu. É um lugar legal para trabalhar. O que isso é interessante porque uma das coisas mais difíceis hoje em dia é atrair talentos. Né? Ontem eu estava voltando para casa de táxi e o taxista estava todo orgulhoso que ele conseguiu colocar filho na faculdade. Né? E aí eu falei, pô, que legal, que bacana, né? Todo mundo crescendo, todo mundo ganhando, economia prosperando. E eu falei, olha, cara, se eu posso te dar uma dica, é o seguinte, a gente tem todo mês, a gente tem centenas de vagas em aberto. E as pessoas, e muitas vezes é difícil preencher, não só porque alguns talentos são muito disputados, mas simplesmente porque o mercado não forma pessoas em quantidade suficiente. Né, que foi até um tema que na história do Obama também veio à tona, educação. Então, vocês percebem que na medida em que a gente criou ali um ecossistema interno que tem mais transparência, que tem mais abertura, que permite que as pessoas se organizem, que aí não é buchitagem, não é ficar pressionando ninguém, não é ficar cobrando ninguém, não é causando desconforto. Cara, é até permitir um certo grau de autonomia, né, e diminuir um pouco a hierarquia, isso muda completamente o jogo. Eu vi isso acontecer aqui, a Local Web tem uma tradição que eu acho sensacional, que desde sempre ela se preocupou com o ecossistema e tem feito aqueles encontros Local Web, que agora mudou de nome, eu fui desse último, na Digital Conference, cara, tinha muita gente, eu fiquei assustado, era gente pra caramba. Mas uma das coisas legais, e eu lembro disso quando eu estava aqui, a gente estava passando por um problema severo de satisfação, era uma crise gerada por um problema técnico, e o evento estava ali com gente pra caramba, mas nessa hora tá todo mundo com pedra na mão, né? Tá rodando, que legal. Que legal, vamos ver se eu vou conseguir fazer funcionar. Eu tenho aqui, não preciso se preocupar, vamos ver se roda. Tá no seu, então desencanta, tá tudo bem. Tem um passador aí? Então tá bom. É muita gente, não tem nada para passar, na verdade, eu só vou clicar aqui e vai ficar rodando esse negócio. Vamos ver se vai rodar. Não. Eu queria botar só o meu... aqui aparece meu endereço, isso que eu queria. Mas o que eu ia comentar? Imagina, você está fazendo um evento com centenas de pessoas, milhares de pessoas, tal, e a empresa está em crise. O que a Local Web fez?
um dos sócios, que era o Giba, cara, que é um cara nerd no último, geek no último, true, roots, aquele cara que todo mundo respeita, porque o cara, olha que interessante, respeita porque o cara é true, é roots, cara, mas é um cara tímido, não é um cara necessariamente um cara que vai lá, pega o microfone e sai falando. Ele foi lá na frente e foi aceitar perguntas de todo mundo. Tá? Ele não chamou uma assessora de imprensa, ele não fez uma campanha, sei lá o que, para disfarçar os resultados no Google. Ele foi lá e simplesmente deu a cara para bater. Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito inspirador, né? Eu acho que isso fica um pouco de reflexão para todos nós, porque hoje a gente tem... Para mim tem uma coisa que é muito intrigante, que é o seguinte, está tudo online, qualquer tema que você quiser, você procura no YouTube, você procura no TED, né? Mas mesmo assim as pessoas, como vocês estão aqui, elas vêm atrás de conteúdo. Fala, pô, mas por que eu acho que vocês vêm atrás de conteúdo em lugares que vocês confiam? De novo a questão da confiança. Porque vocês querem olhar no olho e ver se o cara é true, vocês querem olhar no olho e ver se o cara é roots. Quer ver se o cara não tem nenhuma agenda oculta, se o cara não está fazendo jabá, se ele não está fazendo, né, fazendo propaganda besta da própria empresa. Né? Eu estou aqui sem crachá, eu botei aqui meu e-mail de trabalho para a gente conversar. Eu acho que é isso que traz vocês aqui, e para a gente que está com o microfone na mão, é uma responsabilidade grande, é um desafio sempre corresponder a essa expectativa, mas eu acho que isso traduz alguma coisa e que mostra que algumas coisas alguns discursos, eu acho que estão começando a ficar velhos, tá bom? Então vou dar um exemplo concreto. Recentemente, antes mesmo de entrar na BRQ, eu estava numa outra empresa e eu tive a oportunidade de falar com uma iniciativa de inovação, da prefeitura inclusive, bastante grande, e eu queria ir lá justamente para contar umas experiências minhas. E conheci lá um personagem muito cheio de si, muito orgulhoso, porque ele tinha uma trajetória em grandes startups de sucesso. E papo vem, papo vai. Eu falei, olha, acabei de fazer um projeto na Colômbia. Ele falou, pô, Colômbia, Pablo Escobar. Eu falei, não, cara, veja bem. Muito Netflix isso, sai do Netflix. Viaja mais, né? Vai namorar, vai viajar. Bom, ok. Eu falei, não, cara, é um país... Ele falou, não. Aí ele pensou assim, puxa, pensando bem, o Pablo Escobar daria um excelente COO, chefe de operações. Aí, nesse momento, o universo se bifurca, sabe aquela coisa de física quântica? O universo vai para cá e vai para lá. Aí eu falo, ou falo nem a pau, Juvenal. Aí, de novo a questão da integridade, né? Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, nem a pau, Juvenal, cara, desculpa, Pablo Escobar não dá. O cara é um traficante, homicida, assassino, terrorista. Como é que você vai imaginar que um cara dele... Bom, não preciso dizer que a reunião foi um fiasco, acabou tudo por aí, acabou a história toda. E ele perdeu a chance, disse que eu acho que é uma coisa muito inspiradora para todos nós, que é o seguinte, pega um país como a Colômbia, no caso era Medellín, que é uma cidade muito bacana, o que aconteceu lá... Pô, o cara devia estar pensando no como Medellín saiu do Pablo Escobar. Como é que a cidade, se vocês forem hoje lá, a cidade antes era um palco de guerra. Eu conversei com uma médica lá, os médicos lá são especialistas, sabem em quê? Transplante. Por que transplante? Porque traficante mata com um tiro na cabeça. Então a molecada tinha os órgãos legais para transplante. Ou então medicina de guerra, porque tinha atentado à bomba. Então olha a cidade que os caras, tipo, mas parece uma cidade que a gente conhece por aqui. Como é que eles saem de um cenário desses, dominada pelo narcotráfico, e hoje é uma cidade em que você tem iniciativas, eu convido vocês a pesquisarem, como o Ruta N, que é uma pesquisa é uma iniciativa de inovação que coordena poder público, academia, iniciativa privada, são várias frentes juntas tentando melhorar a vida da cidade através da inovação, né? Mas a inovação é com o quê? Com impacto social. Não é como é que eu faço mais um unicórnio. É como é que eu torno a vida da cidade melhor. E sabe o que aconteceu? Medellín agora é uma cidade muito bacana. Quando você sai de São Paulo, você fala, ai puta, lá vou eu para uma cidadezinha pequena, ai meu Deus do céu, que chatice. Eu voltei envergonhado. Eu voltei, aqui é mais legal. Esses caras estão na nossa frente. Esses caras estão conseguindo o que São Paulo ainda não conseguiu. Às vezes tem uma iniciativa ou outra aqui, né? Mas você percebe que eles conseguiram catalisar, né, a sociedade com uma mentalidade um pouco diferente, uma mentalidade de ecossistema em que todo mundo ganha, tá? Para quê? Quando todo mundo cresce, cara, melhor dos mundos.
Então vamos voltar um pouco, esquece um pouco Medellín, vamos voltar um pouco para o nosso universo aqui. Eu vi aqui na Local Web, aprendi com isso e acredito nisso, que é o investimento nos parceiros, o investimento no ecossistema. E mesmo lá na BRQ a gente tem iniciativas em andamento que são parecidas. Primeiro, como eu falei para você, o que a gente está tentando fazer? É identificar talentos locais, experts locais. De repente a gente tem um cara lá que é o rei do Lean Inception, o cara ali é o rei da transformação ágil e tal. Bacana, isso já é bacana se identificar esse cara para subir o nível de todo mundo. A empresa inteira cresce, certo? Certo. A segunda coisa é a seguinte, por trás dessa procura, dessa demanda por palestras e eventos, isso é sintoma de uma coisa maior que é desorientação. Acho que as empresas estão desorientadas, os executivos estão desorientados e está todo mundo procurando um conteúdo que seja confiável, que não seja propaganda de, sei lá, de alguma plataforma caríssima ou de alguma ferramenta caríssima e tal. Como a gente, em princípio, desenvolve, né? A gente não é vendedor de coisa pronta, em princípio, a gente desenvolve, então a gente tem uma pegada diferente. Então a gente pode ter isenção, né, para falar sobre, sei lá, machine learning sem ficar enfeitando demais o peru. Então a gente começou recentemente a dar mais corda, a dar mais trilha para que os nossos especialistas publiquem, gerem conteúdo relevante para a gente colocar nas redes. Tá? Isso é bacana, eu já vi isso acontecer aqui e a gente está investindo nisso lá também. A ideia é a seguinte, isso eu aprendi numa passagem bastante interessante que eu tive na Microsoft. O sonho de todos nós aqui, todos nós aqui, é ser confiado, né? De novo a questão da confiança, olha como isso é interessante, que as pessoas confiem em você como um líder de pensamento. Tipo, olha, vamos imaginar que tua área de atuação fosse meio ambiente. Eu falo, putz, eu estou com uma dúvida de meio ambiente, eu vou perguntar para ela porque eu sei que nela eu posso confiar. Né? Então, esse tipo de confiança não tem preço. Quando o Luiz me chamou aqui para falar com vocês, foi absoluta confiança. Ele não me pautou, eu não mostrei para ele antes o que eu tinha, na verdade, como vocês estão vendo, a única coisa que eu tenho é um slide, né? E confiança, e eu acho que é isso que é o próximo passo, além de ficar pensando em branding, marketing, advertising, essa baboseira de um monte de nome, que, cara, já virou outra coisa que chama bullshitagem, né? Como é que a gente resgata, como é que a gente cria uma relação de confiança, né? Como é que a gente expõe a nossa expertise, como é que a gente cria conteúdo, né? A gente tem aqui um investimento que a Local Web faz com os encontros que ela faz, a BRQ também, eu vou ter o privilégio de palestrar agora no CIAB. O CIAB é o maior evento da indústria bancária, vocês já foram alguma vez? É gigante, é gigante. Eu estou em dúvida se eu vou ter que usar gravata, tomara que não, porque parece que agora as coisas estão um pouco mais soltinhas, né? Melhorou um pouco esse negócio. Mas vejam de novo como a gente tem que reconhecer alguns sintomas, tá bom? Muito do discurso que a gente vê, acho que até pegando um pouco de novo na questão de exponencial, isso e aquilo e tal, são coisas de quase 10 anos atrás, né? Tem alguma ideia nova que não tem? Social media tem quantos anos já? Qual é a ideia mais nova? Qual é a ideia mais nova? Então, eu vou dar uma dica. Qual é o tema do CIAB esse ano? Blockchain? Criptomoedas? Não, o tema é impacto. Por que que a indústria bancária, financeira, faz um evento cujo tema é impacto? É para a gente pensar. Podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas o tema é impacto. Sobre o que eu vou falar no CIAB? Sobre impacto, cultura e pessoas. Olha só, eu propus isso para eles toparam, que eu falei, bom, eu vou propor esse troço, eles vão querer que alguém vá lá falar fala aí qualquer coisa de louco, de meios de pagamento. Quando eu falei que eu queria falar sobre impacto, cultura e pessoas, cara, na hora me abriram a arena. Isso é um sinal. Porque as empresas hoje, e tem a ver com o que o Thiago falou agora mesmo, o desafio maior delas, para ter impacto, são pessoas. Não é tecnologia é commodity, gente. Todo mundo tem a mesma tecnologia, todo mundo abre uma lojinha, faz o que quiser, tá simples. Não precisa mais o cara aprender alguma coisa esotérica, tá muito fácil. A barreira de entrada diminuiu bastante. E o que faz diferença, na verdade, no impacto de qualquer empresa hoje, é como as pessoas se organizam, como é que é a cultura interna da empresa.
como é que é a hierarquia. Às vezes a cultura é só no papo. Né? O cara fala, nós somos uma empresa ágil. Até a página 3. Né? Até a hora, o presidente passou, ela é ágil, a hora que ele virou as costas não é mais. Né? Até que ponto isso é true, até que ponto isso é roots. Né? Então, eu acho que tem aqui se eu tenho alguma tendência para mostrar para vocês, e essa tendência não poderia ser mais oportuna, hoje é um dia especial. Quem lembra por que hoje é um dia muito especial? Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Né? É o Dia Mundial do Meio Ambiente. Muito bem. Aí o que acontece? Alguém já falou, um economista já falou, que quem acredita no crescimento exponencial num planeta que tem recursos limitados, ou é louco ou está vendendo alguma coisa estranha. Porque como é que você cresce se o planeta tem recursos limitados? Então hoje saiu, é interessante esse conceito, tem um site americano que chama Overshoot Day, eu posso dar o URL depois. Overshoot Day é o seguinte, imagina que a Terra é a tua conta bancária. Você vai gastando, aí tem uma hora, cara, aí você vai gastando, vai entrando no teu salário, então se você começa a gastar demais, você começa a entrar no vermelho. E aí vem juros, você entra numa bola de neve. Agora imagina o seguinte, o planeta também, a gente vai consumindo os recursos. Tá? Até um certo ponto, o planeta consegue repor. Mas a gente está sacaneando tanto que o planeta entra no vermelho. Esse dia em que ele entra no vermelho chama Overshoot Day. O ano passado, a gente entrou no vermelho em agosto. 26 de agosto, se eu não me engano. Ou seja, no 8º mês, a gente já estava entrando no vermelho. Esse ano, a gente está entrando, foi anunciado hoje a gente está entrando no vermelho dia 29 de julho. A partir daí, a Terra está no vermelho. Então, se a gente está e tem até um exercício muito interessante para todos nós repensarmos aqui, agora eu vou lembrar de novo do Obama, que tem um questionário que você fala, como é que é teu lifestyle? Né? Você come carne vermelha, você anda de carro, você anda de avião, quanto você anda de ônibus? Ele vai fazendo perguntas do seu estilo de vida. Aí você responde, eu achei, falei, vou me dar bem aqui, né? Eu sou super light e tal, né? meu footprint é baixo. Resultado, se os 7 bilhões de pessoas, somos 7 bilhões, fossem iguais a você, a gente precisaria de 3,4 planetas Terra. Eu tenho essa imagem aí. 3,4. Se todo mundo fosse como os americanos, que a gente adora, né? Vale do Silício, etc. Se todo mundo fosse como os americanos do Vale do Silício, sabe quantos planetas a gente precisaria? 7. O americano precisaria, se todo mundo fosse como os caras, e a gente está vendo esse ano, de um ano passado para cá, esse modelo de crescimento, que a Índia está atrás, a China está atrás, né? Consumo, ele fez com que o crescimento do gás carbônico fosse recorde. Não só o índice é recorde, mas o crescimento é recorde. Então, por que é isso? Porque a gente está 7 bilhões de pessoas esquecendo o que é mais importante. O que é mais importante? Vamos lembrar do Obama. Mais importante é é consumo, obsolescência, ou então você ter relações saudáveis, relações de confiança, um ecossistema onde todo mundo ganhe, uma cidade como Medellín que consegue sair da lama, que consegue sair do absoluto caos e virar um lugar de novo para viver. Então, eu sei que isso destoa completamente de qualquer expectativa que vocês poderiam ter num dia que a gente está falando de negócios, mas eu te digo o seguinte, os grandes bancos, as grandes empresas, no seu planejamento, já estão levando em conta o aquecimento global. Eu vi, saiu acho que no New York Times ontem, o Santander já está levando em conta o calote do agronegócio devido a possíveis secas no aquecimento global. A AT&T já está levando em conta quanta disrupção ela vai ter nas conexões devido a inundação, incêndios e catástrofes naturais. Né? Os negócios, é que a gente esquece, a gente pensa pequeno, mas esses caras já estão olhando à frente e já estão se preparando para um futuro que já está cada vez mais difícil, né? Quando que a gente vai parar para pensar? Né? É lógico, as empresas inclusive estão pensando no futuro até para como ganhar mais dinheiro. Né? Então falar de um laboratório que ele já está se preparando para o futuro e que vai ter mais epidemias. Aí os caras vão ganhar mais grana com remédio. Alguém devia estar preocupado assim, como é que você faz para reverter? E aí eu fecho conectando isso com a segunda comemoração de hoje, que é uma comemoração também bastante louvável. O que a gente comemora hoje? Dia D, invasão da Normandia.
quando os aliados desembarcam na França, na Normandia, ganham a Segunda Guerra e impedem o nazismo. Por que eu estou lembrando do dia D? Porque uma iniciativa na Austrália que está dizendo o seguinte, olha, até 2050 esse lugar está inabitável, a menos que o mundo se mobilizasse como ele se mobilizou no dia D. Né? Se a gente tivesse um esforço global, líderes, que a gente não tem um com cabelo laranja, Deus nos acuda, né? Se a gente tivesse líderes mais decentes, a gente estaria fazendo uma mobilização como a gente fez no dia D, né? Que era gente de vários países, milhares de navios tal, para combater uma ameaça global. Então, a gente está conectando aqui o Obama, o Mahatma Gandhi, o dia D, né, com o Dia Mundial do Meio Ambiente, justamente para a gente repensar um pouco mais. Acho que uma questão que o Thiago colocou importante ali, que é propósito. Que diabo que a gente está fazendo? Que diabo que a gente realmente quer? Né? Que futuro que a gente quer? Porque o futuro que de repente São Paulo quer, que um paulistano quer, não é o mesmo futuro que de repente alguém em Singapura quer, não é o mesmo futuro que a China quer. Que futuro que a gente quer para o Brasil, para a gente, para a nossa comunidade, tal, ao invés da gente ficar importando sonhos de futuro que não são nossos. O sonho de futuro americano é eu, é consumo, consumo, consumo. É isso que a gente quer? Tem 7 planetas Terra dando sopa por aí? Eu acho que não. Né? Como é que, então isso fica aqui de provocação, para ver até que ponto a gente, como fazia Mahatma Gandhi, né? A gente pensa, sente, fala e age como uma coisa só. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigado. Valeu!